Boa noite. Como vocês estão? Ó, eu sei que a gente já abordou o tema das birras, mas o que eu venho para falar para vocês hoje é uma nova forma de disciplina, a chamada disciplina positiva. Sabe aquele momento em que você não sabe mais o que fazer com aquela criança? Eu tô aqui para te ajudar hoje. E eu vim oferecer o meu colo e a minha experiência como mãe e pediatra para poder orientar vocês nisso. Eu preparei uma apresentação hoje. Vai ser como uma aula para a gente aprender a lidar com os nossos pequenos. Então eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada. Compartilhem, curtam, deixem as suas mensagens, as suas vivências, as suas angústias para que a gente possa discutir. Vai ser uma aula emocionante. Vamos ver? Primeiro eu quero dar um oi aí para Osmir, para Fátima, a Dayana, Letícia. Então, vamos lá? Primeiro, o que é a disciplina positiva? Antes de falar para vocês o que é a disciplina positiva, eu quero pegar dois conceitos antes da gente começar. O primeiro é o conceito da existência e da inexistência. Se a gente crê numa força maior, eu creio em Deus, a gente crê que Deus só cria coisas perfeitas. Então ele criou a existência das coisas. Aquilo que a gente não conhece, a ausência da coisa, é a inexistência dela. Ai, Natália, que bagunçado. Espera. A ausência do amor, a inexistência do amor é o ódio. A inexistência da luz é a escuridão. A inexistência de areia é um buraco. Ou seja, o negativo é a inexistência. Por isso o amor sempre vai vencer. O segundo conceito que eu quero que tenha bem em mente de vocês hoje é o da transcendência. A transcendência é aquele potencial que todos nós temos ao nascer, principalmente nossas crianças. Viktor Frankl foi um judeu que ficou 6 anos em Auschwitz. Ele perdeu toda a sua família lá. E mesmo assim, ele conseguiu transcender e explicar conceitos que até então não eram bem conhecidos. Ele falou que todo ser humano tem dentro do coração uma transcendência potencial. Por exemplo, eu poderia estar com a minha filha agora, eu poderia estar descansando, mas o meu desejo de ajudar vocês é maior. Então é para eu sair do aqui e agora, eu transcender, eu utilizar aquilo que eu posso para fazer uma coisa melhor. Por exemplo, a gente pode transcender em várias situações. Estando em contato com a natureza, fazendo uma meditação, pensando em coisas positivas. Quando a gente não transcende, a gente cria os desassossegos no coração. E vocês vão ver por que isso é tão importante. Porque quando a gente tem desassossegos, a gente passa a ver as coisas não como elas são, mas como a gente está sentindo. Então, se só as coisas boas foram criadas, e quando a gente não tem a transcendência, a gente não exerce a transcendência, a gente cria os desassossegos, a disciplina positiva vai te trazer alguma luz aí. Por quê? Existem crianças más? Gente, em casos patológicos, sim, a gente tem os sociopatas. Mas é normal, é real você falar que uma criança mal educada, uma criança birrenta, é uma criança má? Não. As crianças más comportadas, na verdade, elas têm desassossegos. E a gente justifica esses desassossegos em 4 grandes vazios. O primeiro vazio é a criança invisível. É aquela criança que ela não se sente enxergada, ela não se sente vista pelo mundo. Ela não sente, é o vazio do existir e do ser importante. O segundo vazio é aquela criança que ela sente que não tem voz. É a ausência de ter condição, de ter voz, de ter algum domínio sobre a situação. É a criança mandada. É o vazio da independência. Isso gera um comportamento desafiador e ela não consegue encontrar seu espaço naquele lugar. Por exemplo, a gente tem os adolescentes.
né? Muitas vezes a adolescente está saindo de casa e aí a mãe fala assim, ai, nossa, que roupa linda. Ela volta, troca de roupa, só porque quem tem que achar a roupa dela bonita é ela. Ela tem que contrariar aquela situação, né? Hoje mesmo, no almoço, eu até botei aí pra citar pra vocês como exemplo, a Maitê tinha a opção do almoço de ontem, tinha a opção do almoço de hoje. E ela falou, não quero nenhum dos dois. Falei, então tá bom, minha filha, você vai ficar sem comer, porque a comida tá uma delícia. Mas você vai ficar sentada na mesa. E aí eu comendo, ai, Lu, que delícia o peixe, obrigada e tal. Ela repetiu o prato 2 vezes, tá? Então é aquela coisa assim, ela queria ter voz naquele momento, né? Ela não queria que eu tivesse pedido a ela que sentasse pra comer naquela hora, ela falou que não tava com fome. Mas aí, quando ela viu que tinha participação, o poder da escolha dela, ela resolveu comer. E isso é muito presente na nossa primeira infância. Por quê? Na primeira infância, a criança ela é praticamente mandada fazer tudo. Escova os dentes, amarra os sapatos, anda logo, pega a blusa, pega o negócio, vamos pra escola. Filho, faz isso, guarda o brinquedo. Esse é um dos maiores desassossegos que a gente tem nessa fase. Então, isso já é muito gerado pela ausência de pactos, pela ausência dos combinados. Que a gente vai falar mais é o seguinte. O terceiro vazio é o vazio da vingança. Aquela criança que de alguma forma se sentiu abusada, se sentiu rejeitada, ou está sendo deixada de lado na interpretação dela com o nascimento de um irmão, ou foi maltratada por alguém na escola, ela quer fazer o outro sofrer como ela se sentiu sofrendo. Não significa que ela seja má, ela não tem essa percepção. Ela só quer que as pessoas entendam como ela está se sentindo. Enquanto a gente não resolver a dor dessas crianças, o vazio ele vai se perpetuar. O sentimento de vingança vai se perpetuar. O quarto vazio é o da incapacidade presumida. É aquela criança que ela foi tão falada assim, ai, você não dá conta mesmo, você é igual fulano, você é igual ao seu pai, você é igual à sua avó, você é igual a isso. Então, ela se taxou como incapaz. Então, já que ela tem aquela incapacidade, ela faz os outros quererem desistir dela. Porque ela foi desacreditada. Ela não tem a autoconfiança. É a ausência da autoconfiança. Esse é o vazio da autoconfiança. Ela não consegue lidar com isso. Então, na verdade, quando a gente fala de crianças birrentas, de crianças mimadas, ou de crianças que são problemáticas, a gente não tá falando, elas não têm um problema, na verdade. Elas têm a falta de uma capacidade. E essa falta de capacidade gera nela esses vazios. E todos nós temos potencialmente uma capacidade. As crianças, então, elas criam as formas de chamar a atenção. Porque assim, se aquela criança, ela consegue de algum momento ter aquela atenção, de alguma forma ter aquele olhar, de alguma forma ter aquele contato, ela vai chamar a atenção para si daquela forma. E aí eu vou entrar com vocês nos fundamentos da disciplina positiva. A disciplina positiva, ela tem 5 grandes fundamentos. Primeiro, ela é amável e firme ao mesmo tempo. Isso é bom para a criança e para nós pais. Por quê? O ser amável impõe respeito à criança. Por isso que a gente, na disciplina positiva, abre mão daquela educação punitiva, do bater, do pôr de castigo, da recompensa, entendeu? Porque a gente não valoriza esses comportamentos. Quando a gente pune, quando a gente bate, quando a gente agride, quando a gente põe de castigo, a gente está dando atenção para aquela criança no momento que ela queria atenção. Então, quando a gente é amável, a gente impõe respeito à criança. E quando a gente é firme, a gente impõe respeito com nós mesmos. Esse princípio faz respeito, ele faz jus à educação baseada no respeito mútuo. O segundo princípio da disciplina positiva é ajudar a criança a se sentir. É a importância e a pertinência. A gente inclui nossos filhos nas decisões. Oi, Gabi, vou dar um oi aí pra Letícia, pra Gabriela, né? Então, o segundo princípio é quando a gente ajuda a criança a se sentir. Então, a gente acolhe a criança, a gente coloca ela nas decisões por meio dos pactos, dos acordos, das opções, para que eles se sintam importantes e significativos.
Então é aquela criança que a gente dá pequenas tarefas para ela poder fazer parte daquilo. Por exemplo, quando na chegada do irmão mais novo, nossa, você ajuda tanto a mamãe quando você pega a fralda, ou quando você vê se a mamadeira tá quente, ou quando você pega o lenço umedecido ou o algodão com água. Então, incluir ela nas pequenas tarefas, ela vai se sentir parte daquilo, né? Como no supermercado, dá uma lista pequena para que ela possa escolher as coisas dela. Você vai tirar o foco daquilo dela querer pegar. Então, a gente vai se conectar com eles. A gente convida eles dessa forma a cooperar de uma maneira boa. O terceiro princípio é que ele é eficaz a longo prazo. A gente não está educando crianças, a gente está educando os adultos que eles vão ser na vida, entendeu? Então a gente vai ajudar eles e guiar eles a encontrarem eles mesmos as soluções para os problemas que eles estão sentindo. Então dessa forma a gente permite que a criança ela explore todas as suas capacidades, mantendo a sua personalidade e sua individualidade. Então para isso é preciso que a gente como pai se coloque no lugar de nossos filhos a todo momento. Ela ensina, o quarto princípio é de ensinar as valiosas habilidades para a vida. Quando eu ensino uma criança a educar em positivo, eu reforço a autonomia dela, eu acolho ela na sua individualidade e eu vou ensinar ela a ter o autocontrole, o respeito consigo, com o próximo, com o outro. Eu vou ajudar ela a desenvolver as suas capacidades e a consciência delas. Então, a gente pega essa criança e a gente traz ela... Ai, errei. Pronto. E a gente traz ela pro agora. Na hora da birra, a gente acolhe e a gente fala: como que a gente pode mudar essa situação? Ou para as crianças pequenininhas, muda o foco, tá? Então a gente tira ela da birra para depois a gente ver e ensinar ela as ferramentas para ela lidar com essas situações. Então, uma coisa muito importante e é uma dica que vai mudar a vida de vocês: esqueçam o não, tá? O não, ele tem um poder muito grande. Por exemplo, se eu virar pra vocês agora e falar assim, não pensem num elefante colorido com a tromba parecendo uma girafa e que relincha igual um cavalo. Qual que é a primeira coisa que vocês vão pensar? Vocês vão desenhar esse elefante na cabeça de vocês. Por quê? Porque o não existe. O não, ele é a ausência do que existe. Então, quando eu falo não para uma criança, eu tô chamando ela. Millor, aquele humorista, ele uma vez virou e falou assim que os 10 mandamentos podem não ter impedido muita coisa, mas eles deram cada ideia. Por quê? Não, né, matarás, não sei o quê. Então, assim, isso é a visão do humorista, gente. A gente respeita, né, tem a fé, eu respeito, eu sou... Mas o pensar o não, tá? Então, o que acontece? Exercíciozinhos. Vamos trocar o não. Então, no que eu falei, não pensem em gatos de botas de colete vermelho e focinho de porco. Vamos trocar por: meu filho, pense num gato malhado de focinho gelado e cauda longa. Não falem quando a sua tia chegar, eu não quero ver vocês brigando. E não quero ver gritaria na casa. Troquem por: nossa, vai ser incrível quando a tia de vocês chegarem e vocês receberem ela com abraços quentinhos e vocês trouxerem água geladinha, ficarem falando baixo. Ela vai achar vocês incríveis. Não te debruça na janela. Troca pro: meu filho, vamos ficar aqui longe da janela? É mais legal brincar na sala. Vocês estão começando a entender o quanto é importante a gente esquecer o não, tirar o não da nossa mente, tá? Então esqueçam o não na hora de educar seus filhos. Não falem, né? Ao invés de não falar para eles não fazerem isso, falem o que é para eles fazerem. A gente não confunde a cabeça da criança, a gente tá dando ordens exatas, tá? Então, o poder do amor. Natália, eu tô aqui pra falar de educação, você tá falando de amor? Sim. Por quê?
Quando a gente dá atenção para uma criança na hora da birra, a gente está dando a atenção que ela precisa, a gente está preenchendo aquele vazio. Então a gente tem que dar atenção quando a criança faz o bem. Esqueça a hora da birra, acolha, conforte, não valorize aquele sentimento. Agora, na hora que a criança estiver fazendo alguma coisa legal, mesmo que logo depois da birra, tá vendo, minha filha, como você é incrível fazendo isso? Tá vendo como a gente consegue se divertir dessa forma? Então a gente tem que enxergar a criança, olhar verdadeiramente, tocar, sentir. E, gente, só pra vocês verem, a necessidade do toque, do olhar é tão importante que é capaz de uma criança fazer uma birra pra ela ser vista, pra ela ser enxergada. É capaz dela provocar uma situação para o pai ou a mãe baterem nela pra ela ter alguma forma de toque. Porque aquela é a forma com que ela tá recebendo carinho. Na cabeça dela, aquele é o momento onde ela existe, onde ela tá aprendendo. Reconectou agora. Vamos esperar um pouquinho. Então, assim, a necessidade do olhar e do toque, ainda mais para nós, né? O povo brasileiro que é caloroso, que é acolhido, que é incrível. Então, é muito importante que a gente esteja com as nossas crianças, que a gente faça com que elas se sintam acolhidas, olhadas, enxergadas e que a gente toque, que a gente beije, que a gente abrace naqueles momentos que elas precisam de nós, que elas fazem coisas boas, para que elas possam se sentir verdadeiramente valorizadas, para que elas possam se sentir verdadeiramente enxergadas. Então, como que a gente vai fazer isso, Natália? Até agora você só explicou o que é, mas não me chamou para ação. Agora eu vou te chamar para ação. Bora lá? Então, a gente não deve responder com raiva na hora da birra. Por isso que é tão importante a gente quebrar aquele conceito e falar assim, ó, então eu não fez a birra, não, eu vou acolher a criança, eu vou tirar ela daquele foco. Eu não vou responder com raiva. Eu não devo responder a raiva com raiva, tá? Eu devo ter que dar autonomia para minha criança, para o meu filho e as ferramentas para que ele que ele saiba lidar com aquela frustração. E aí que entra a questão da gente fazer e aí que entra aquela questão da gente fazer... A birra voltou aqui, eu me perdi, então tá começando em outra live. Pronto, já reconectou aqui. Então é aí que entra aquela questão da gente dar nome aos sentimentos da criança. Eu tenho que dar... Meu filho, eu entendo o que você tá sentindo. O que é que você tá sentindo? É raiva? É frustração? Porque não adianta a gente perguntar pra criança, o que é que você tá sentindo? Me fala, ela não sabe. E é por isso que às vezes ela tá tão perdida, ela tá tão nervosa. Sem a gente começar a dizer nada, principalmente naquelas famílias que perderam um pouco isso, correria e tudo, comece a dar toques de amor no seu filho. Abrace ele, beija, cheira, fala pra ele o tanto que ele é incrível. Valorize as pequenas ações. Não foque na situação geral. Tipo assim, se você pediu pra ele guardar os brinquedos e ele não guardou da forma como você queria, vire pra ele e fala assim, meu filho, eu achei ótimo que você conseguiu guardar seus brinquedos sem a minha ajuda hoje. Vem cá comigo, deixa eu te mostrar como é que a gente pode fazer de uma forma mais rápida. Tira aquela questão do fazer ela pertencer, né? Não é virar e fazer ela se sentir uma incapaz, sendo que ela tentou guardar os brinquedos. A gente tem que fazer com que ela se sinta que ela tá conseguindo. É aquela mesma coisa. Quando você tem que ser chamado pro chão de orelha no trabalho, você gosta quando as pessoas viram pra você e falam assim, ó, ficou uma merda esse trabalho seu, tá? E você se esforçou, você lutou. É muito melhor a pessoa virar e falar assim, olha, eu gostei do seu trabalho, mas não era bem o que eu tava pensando agora. Você pode ver comigo e fazer dessa forma e tal? Tá vendo como é completamente diferente? Até na forma como a gente recebe essa mesma situação. É muito importante isso, tá? Deem tarefas pros seus filhos para eles se sentirem parte da casa. Pode ser passar um pano ou colocar a ração do cachorro.
Ele vai ter, aquela tarefa é dele. Nossa, ninguém coloca a ração do cachorro como o Miguel. O Miguel é o colocador de ração oficial da casa. A gente está dando autonomia e responsabilidade para aquela criança. Eu estava ouvindo um podcast com o Jerônimo Temel, que é sobre produtividade e tal. E ele fala muito sobre essa questão do treinar para fazer elogios sinceros. Não adianta você virar e fazer um elogio quando é da boca para fora. A criança vai sentir. A gente sente. E ele contou uma situação que ele ilustrou muito essa questão. Ele falou que a esposa dele, a Paty, virou pra ele e falou assim: Geraldo, se arruma, toma um banho que eu vou preparar o nosso café da manhã. E ele, poxa, legal, né? Eu vou tomar o café da manhã. E ele já foi, tomou o banho, pensando naquele ovo mexido, café expresso e pá, e se achando, tudo. E aí, de repente, quando ele chegou pra tomar o café da manhã, ela tinha feito inhame e café coado. E ele falou que nessa hora ele tinha duas alternativas. Ou ele podia reclamar, ou ele podia fazer um único elogio sincero que ele tirasse daquela situação. Poxa, Paty, que legal inhame, hein? Tem tempo que a gente não come inhame. Então, foi verdadeiro o elogio, tá? Não que fosse o que ele estava esperando, mas isso valorizou. Ele disse que ele ganhou o sorriso da esposa e que ela se sentiu verdadeiramente agradecida por aquilo. E que mudou todo o dia deles como casal. Se com adultos é isso, imagina com crianças o que a gente não pode fazer, gente. A gente está tendo o poder de mudar vidas nisso. Então, principalmente para aquelas crianças que são taxadas de teimosas, briguentas, né, que é aquelas desafiadoras, dê oportunidade de escolhas, mas cite alternativas. Por exemplo, minha filha vai botar a roupa. Ai, não quero, não vou, papapá. Ó, Maitê, né, vou botar o nome da Maitê aqui no meio. Vamos colocar a roupa, escolhe entre aquela blusa azul, amarela ou a branca com flor. Porque aí você vai estar dando a autonomia para a criança escolher o que ela quer dentro daquelas opções que são condizentes com a faixa etária dele. Então, outro passo, como a gente vai lidar? Escutar a criança e o principal, não rotular. Não rotulem seus filhos. Não taxem eles de crianças difíceis, de crianças teimosas, de crianças problemáticas. Porque é assim que eles vão se sentir. E o que eles querem? O que uma criança mais quer provar para os pais? Que eles estão certos. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer de tudo para provar que aquele rótulo cabe a ele. E ele vai fazer de tudo para provar que ele pode ser a mais do que aquele rótulo. Pro mal, pro pior, tá? Ou então a gente vai desanimar a criança de desenvolver o potencial do bem que ela tem. Por quê? Se eu sou teimoso, eu não preciso ser legal. Se eu sou teimoso, eu não preciso ser agradável. Se eu sou preguiçoso, eu não preciso me esforçar. É isso que esperam de mim. Tá vendo o quanto é importante que a gente não dê rótulos às nossas crianças? Dê nome aos sentimentos delas, né, como a gente já falou, e busquem as formas alternativas de lidar com a birra. Então, principalmente aí, da questão de sentar do lado, ajoelhar, enxergar, olhar nos olhos das crianças e acolher. Eu ouvi uma história de um senhor que ele era campeão de boliche, foi campeão de boliche por 10 anos. E aí perguntaram pra ele, nossa, mas o que você acha que fez a diferença na sua vida pra você ter sido campeão por tanto tempo, pra você gostar tanto do boliche? E ele falou que foi porque o pai dele sempre levou ele pra jogar o boliche com os amigos. Só que o que acontecia? Na hora que ele jogava bola com as duas mãozinhas, quando ele ainda era criança, o pai levantava as canaletas sem que ele percebesse. Então, de qualquer jeito que ele jogasse essa bola, ele ia derrubar pinos. E na hora que os pinos eram derrubados, as pessoas gritavam, ficavam empolvorosas, faziam aquela festa. Por que eu quero dizer para vocês com esse exemplo? Deem boas lembranças. Criem bons momentos. Para que a criança ela saiba que ela pode ser vista, que ela pode ser enxergada, que ela pode ser acolhida pelos bons momentos e não pelos maus, não pela birra, não pela gritaria, não pela contradição. E sempre, aquela criança que já tá com ego, porque eu falo que sempre é tempo da gente voltar atrás ou da gente começar de novo. Então, se você acha que a sua relação com o seu filho já chegou a um ponto que ele não se acha mais capaz
de tanto que ele ouviu isso, que ele é burro, que ele é preguiçoso, reafirmem o potencial dela. Não, você não é burro. Olha o tanto que você é incrível quando você faz isso. Eu acredito em você. Porque aí a gente consegue mudar as gerações. Eu sempre falo que a gente tem que acreditar nos nossos filhos, mas que primeiro a gente tem que acreditar no nosso potencial de educá-los. Acreditar que a gente também pode ser melhores como pais. Então é muito importante a gente criar as rotinas saudáveis que sejam para eles e para nós, usar empatia, trabalhar em conjunto, oferecer as escolhas. E sempre, uma coisa que sempre me perguntam, questão de mordidas ou de tapas, quando pegarem crianças pequenas fazendo. As crianças pequenas, elas têm que ser contidas, sem força, mas você tem que segurar, né? E falem pra elas, você é tão querida, isso não combina com você. A mão é feita pra fazer carinho, a mão não é feita pra bater. A boca é feita pra morder a comida, não é feita pra morder o coleguinha. E outra dica, sempre comecem as frases com eu e não com você. Por que que essa dica é tão legal? Quando eu falo assim, você fez isso e eu não gostei, eu tô rotulando o outro como incapaz. Agora, se eu falo, olha, eu não gostei da forma como você fez isso, eu tô trazendo pra mim. E eu tô fazendo o outro refletir da forma como ele me fez pensar. Agora também não adianta nada falar assim, eu te acho um idiota. Não, gente, tá? Não é assim que funciona. É você trazer o seu lado de visão pra dentro. E trazer a criança, ou o marido, né? Porque isso também funciona com os maridos, gente. Trazer a criança ou outro pra essa reflexão, tá? É muito importante que a gente faça isso. Outra questão, eu deixei aqui os exemplos, porque na disciplina positiva a gente tem zilhões de ferramentas. Ela tem mais de 200 ferramentas que a gente pode usar nas diversas situações. Então, eu peguei essa imagem do Google mesmo e eu queria deixar aqui para vocês, algumas ferramentas da disciplina positiva que a gente pode usar com os nossos filhos. Primeiro, se conectar com a criança antes da gente corrigir. Fazer essa criança ser enxergada e que ela entenda que os sentimentos dela estão sendo acolhidos. Ser firme e amável ao mesmo tempo. Lembra, quando a gente é firme, a gente está respeitando a nossa autonomia. E quando a gente é amável, a gente está dando autonomia à criança. A gente está acolhendo ela. Decida o que você vai fazer. A gente não pode virar para a criança e ceder na hora da birra, né? A gente distrair e redirecionar. Como eu falei, ensinar a criança o que ela pode fazer. O sim ao invés do não. Encorajar e enfatizar o esforço e o progresso. Lembra da questão dos brinquedos? Não apenas o resultado. Cantinho da regulação emocional em vez do cantinho do pensamento. Você criar um lugar onde a criança ela possa ficar em paz, ter o tempo dela. Criar as rotinas saudáveis, incentivar a autonomia, promover o contato com a natureza e as brincadeiras livres. Isso tira o estresse e cria momentos maravilhosos. Reservar um tempo para ensino de novas habilidades. Se você acha que seu filho demora muito tempo se arrumando porque ele demora para amarrar o cadastro do tênis, que tempo do dia você dispõe ensinando ele a amarrar o cadastro do tênis? Já parou para pensar nisso? Ou abotoar. Tem os quadros de habilidades que a gente pode fazer com as casinhas, com o cadastro, e vocês brincarem juntos e sentirem texturas e outras questões. Sempre usar perguntas tipo o que, como, para despertar essa comunicação e a curiosidade. E oferecer as opções de escolha, igual eu falei da questão das blusas, né? Limitadas e de acordo com as necessidades. Nunca confundir a criança. A gente tem que usar os comandos simples e diretos. Praticar a escuta ativa. Realmente acolher essa criança. E incentivar a cooperação. Gente, no sufoco, peça ajuda. Nós, profissionais, estamos aqui para isso. Eu trabalho com esse tipo de consultoria, tá? Nas questões das educações. E uma coisa que eu sempre... Uma frase que o Rigotti sempre falou que me impactou muito. Se o amor parecer não resolver, dobre a dose. O amor, ele sempre vai ser a solução para tudo. Como eu falei lá no começo, o ódio não existe. O ódio é quando é a inexistência do amor.
Se a gente ensina essa criança a amar, se a gente ensina essa criança a se aceitar, a amar a si mesmo, ao outro, ao ambiente em que ela vive, a gente está ensinando a ela tudo que ela precisa. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui no YouTube, porque por causa da janela não apareceu. Eu vou disponibilizar depois para vocês os quadrinhos da disciplina, tá? Vou postar lá nos stories do Instagram, que aí aparece nos stories da página do Face também, para que vocês possam anotar essas dicas, tá? Vou postar agora mesmo, logo depois da live. E eu acho que a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, mas a gente vai disponibilizar a live mesmo assim depois, vai ficar salva. E eu quero que vocês deixem seus comentários, perguntas e compartilhem das suas experiências, das suas vivências, para que a gente possa estar dissertando sobre isso e se acolhendo e criando uma rede de apoio incrível. Eu tenho certeza que eu posso impactar muito na vida de vocês. Então, assinem nossa lista de e-mails, curtam nossa página, vou deixar aí. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Um beijo e até mais!